Uma pesquisa divulgada o ano passado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética mostrou que em 2015 foram realizadas 360 mil mamoplastias. De longe, é a cirurgia mais realizada pelas brasileiras. Mesmo assim, existem ainda muitas dúvidas e até alguns mitos a respeito dessa cirurgia, o que a internet, ao invés de esclarecer, acaba confundindo ainda mais. Olá, eu sou o Dr. Marco Túlio Junqueira Amarante e neste e nos próximos vídeos eu vou continuar respondendo as perguntas mais frequentes que me fazem a respeito da mamoplastia. O que acontece se a prótese romper? A prótese é basicamente um envoltório de silicone sólido contendo ou silicone gel ou solução salina, que é água e sal. Nos anos 80 e 90, esse envoltório era menos espesso e se rompia com uma certa frequência, deixando vazar o líquido, o silicone líquido que havia dentro, que entranhava pelos tecidos, causando alguns danos às pacientes. Hoje, além do envoltório ser mais espesso, ele é feito em diversas camadas, o que impede o seu conteúdo de se espalhar, caso haja ruptura. Além disso, o conteúdo é um gel chamado coesivo, que é espesso e também dificulta que ele se espalhe. Ou seja, a cirurgia é apenas a substituição do implante danificado por um novo. Existe um outro tipo de prótese que, ao invés de silicone gel, é preenchido com solução salina. No caso da ruptura desse tipo de prótese, essa solução será absorvida naturalmente e não causará nenhum tipo de reação ao paciente. Quais tipos de prótese existem? Como a gente viu, as próteses podem ser divididas em tipos de preenchimento, ou seja, solução salina ou silicone gel, mas também podem variar de acordo com diversos outros parâmetros, como o tamanho, o formato, o perfil, a textura da superfície e, por fim, as marcas. Com relação ao tamanho das próteses, pode haver grande variação, começando de 60 ml até 500 ml. Geralmente, a maioria das próteses ficam entre 200 e 350 ml. Em relação ao formato, existem três formatos básicos: redondo, cônico e em gota, ou também chamado de perfil natural ou anatômico. Já em relação ao perfil, que é o quanto vai projetar a sua mama para frente, você pode ter um perfil baixo, moderado, alto e extra alto. As próteses podem também se diferenciar pela superfície, pela textura dessa superfície. Existe a superfície lisa, a texturizada e a de poliuretano. Essa é apenas uma pincelada, um resumo resumidíssimo dos tipos de próteses que existem disponíveis no mercado para os pacientes. Isso dá uma ideia de como essa escolha envolve muitos outros fatores além de simplesmente o tamanho da prótese. Existe risco de rejeição à prótese de silicone? Em termos médicos, quando a gente fala em rejeição, a gente está falando de uma reação do sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do organismo que passa a produzir anticorpos para tentar expulsar aquilo que não pertence ao organismo, chamado corpo estranho. É algo que pode acontecer quando alguém recebe sangue ou um órgão doado por alguém. No caso da prótese de silicone, a rejeição é um fenômeno raríssimo. O que acontece normalmente é a formação de uma membrana que funciona como uma cápsula que isola a prótese do resto do organismo. Trata-se de algo bem comum, que a princípio não traz nenhuma consequência nem para a forma das mamas, nem para a saúde da mulher. O problema existe quando essa cápsula começa a apertar a prótese, o que a gente chama de contratura capsular. Esse aperto pode ser mínimo e estacionar, ou pode evoluir e chegar a um ponto que endureça, deforme e cause dores na mama, sendo necessário a retirada ou substituição dessa prótese. Mas esse é um caso extremo, chamado grau 4 de Baker, que só acontece com 5% das contraturas capsulares. Na maioria dos casos, quando ocorre contratura, é o chamado grau 1 ou 2, para o qual bastam tratamentos não invasivos, massagem ou medicamentos.